Testamento, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 ao 26. Enquanto isso, os obreiros vão em oração, ajudando aí as pessoas a se prepararem, se movimentarem. Vai respirando, vai preparando seu coração para ouvir o Senhor falar. Porque quem ouve o Senhor falando é abençoado. Amém? Peço já a reverência dos irmãos. Prometo ser breve. Não é o muito falar que vai mudar a nossa vida, é o posicionamento, é a fé prática que transforma as coisas. Jesus foi uma pessoa muito simples. E na simplicidade de Deus é revelada a verdadeira sabedoria. Amém? Deus está fazendo muitas coisas aqui. Quem ainda anda nos degraus da espiritualidade sabe o que eu estou falando. Há um grande mover. Eu subi nesse altar aqui, eu me arrepiei. Eu senti a presença de anjos poderosos aqui. Uramassal e Lavraçai. Vamos para a leitura do texto. Essa casa tem dono. Aleluia. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento. No meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Bíblia aí no lugar mais próximo, na cadeira, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, te bendizemos. A sua presença está aqui, sua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. E eu sei que nessa casa louvores foram entoados ao teu nome. Pai, em nome de Jesus, continua no controle desta obra. Dissipa, Senhor, toda a estratégia do inimigo neste lugar. Que Satanás seja envergonhado e os adoradores sejam levantados, exaltados nessa terra. Eu peço que se houver alguém que ainda ama, que ainda busca, que ainda tem compromisso com a palavra da verdade e que esteja neste lugar, que você possa começar agora a substituir essa oração por frases de adoração e louvor ao Senhor e agradecimento por tudo que Ele tem feito. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos. Está aí a tua palavra, fala conosco, seja voz no nosso meio, e nós te agradecemos e engrandecemos. E a igreja bem sonora, diga um amém, bem gostoso, um aleluia. E se assente no seu lugar, por gentileza, amém? Graças a Deus. Irmãos, hoje é mesa dos salvos, é comunhão dos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e que não tem mais nada com este mundo. Acho muito propício falar do texto lido aqui em Coríntios, que se refere à ceia do Senhor. Na verdade, são duas coisas que estão acontecendo aqui. Primeiro, é um problema. A igreja de Corinto é conhecida como a igreja problemática, mas a igreja que tinha muita gente cheia dos dons do Espírito Santo. Então era uma igreja que tinha graça, mas falhava no conhecimento. E Paulo tentava, como fundador, como ganhador daquelas almas, equilibrar as coisas para que as brechas, as coisas que Satanás estava usando para prejudicar aquele organismo, aquela comunidade, cessassem.
Então Paulo vai instruir, porque antes do poder é necessário instrução. Com a instrução se sabe usar o poder, mas sem a instrução de nada vale poder. A igreja é instruída a respeito da refeição dos salvos. Para quem não conhece e acha que isso não é necessário, é muito importante falar sobre ceia. Primeiro, porque relata verdades importantes que só aqueles que aceitaram a Jesus Cristo podem viver e anunciar. E por outro, é um tapa na cara do diabo, porque todas as culturas pagãs têm, em meio aos seus rituais, oblações, sacrifícios, comidas oferecidas. Nós sabemos disso, até mesmo no nosso país, isso é muito comum. E na época vigente aqui, no início da igreja primitiva neotestamentária, os cristãos estavam preocupados em não servirem uma religião que não havia refeições consagradas ao seu Deus. Para quem não sabe, o judaísmo também tinha suas oblações, sacrifícios, que em 70 depois de Cristo, com a tomada realizada por Tito, general romano, e a destruição da religião judaica, o sacrifício cessou. E com a mensagem da ceia de Cristo, a Páscoa, que era a refeição judaica, também termina para a igreja, porque se cumpre em Jesus sendo o próprio sacrifício, e vira ceia. Então, os cristãos indagavam entre si, dizendo: então, como vai ser a nossa religião, se nós não podemos participar dos sacrifícios do judaísmo e nem das religiões pagãs? Aí Paulo vai dizer: não, peraí, o nosso Senhor, antes de subir aos céus, depois de tudo que ele efetuou, aleluia, ele me instruiu, e o que eu recebi dele, eu passo para vocês. Primeira coisa que um pregador deve ter ao pegar no microfone: ter recebido de Deus primeiro. Eu ia deixar isso para o final, mas já vou falar logo, está todo mundo em casa, não tem visitante aqui. Eu estou preocupado com o nível espiritual da igreja, porque a cobrança não é só do altar, a cobrança também vai para baixo. As pessoas estão pegando no microfone para falar besteira, para se promover, para mostrar que é melhor. Deixa eu te falar uma coisa: quando você tiver uma oportunidade para pegar nisso aqui, venha sob a graça de Deus. Se você não tiver a graça de Deus, não pegue, mas não fale besteira, porque quem está aí é um povo que foi comprado com alto preço e preço de sangue, e nós temos que ter a unção e a instrução do Senhor para falarmos desse microfone. Louvado seja o Senhor por isso. Ainda bem que eu sirvo a Deus, irmão, e sei que Deus é fiel na vida de quem serve a Ele, porque esta foi a palavra que Ele deu para o crente fiel Ezequias: flecha nenhuma entrará nessa cidade. Irmão, crente fiel não tem flecha nas costas não, meu irmão. Crente fiel tem a proteção do sangue de Jesus. E outra coisa, ele não tem que temer flecha nenhuma não, sabe por quê? Porque ele não teme flecha que voe de dia, nem espanto noturno, porque o Senhor é com ele, e ele na verdade é a flecha que atinge Satanás. Nós temos que pegar o microfone para profetizar a unção e a vitória dos eleitos de Deus. Nós não estamos flechados, acetados, nós estamos cheios do poder, revestidos para expulsar demônio, pregar a verdade e levar a vida para o céu. Aqui não, Satanás! Aqui não! São mais de 20 anos de preço e seriedade nesse altar, para nós podermos repreender e falar as verdades de Deus para a igreja. Nós não somos, Bispa Vânia, paraquedistas. A gente veio de baixo para ter autoridade de Deus quando abrirmos as nossas bocas.
A igreja de Corinto, semelhantemente aos problemas que vivemos hoje, estava sem instrução. Muita contenda, muita divisão, gente falando besteira. Aí Paulo vai explicar sobre a seriedade da ceia, da importância da ceia do Senhor. E o que eu quero falar para você aqui, que você como cristão deve saber, principalmente você que ceia, deve entender o significado dela. É muito importante, espiritualmente falando, nós entendermos o motivo dessa mesa branca que está aqui, com pão e vinho. Se eu fosse dar um título a esta mensagem, eu diria que você não esquecesse o propósito da ceia. E se você não sabe, eu vou falar pelo menos de forma resumida aqui, o propósito desta reunião de santos e desse banquete. Primeira coisa, Paulo vai falar que recebeu do Senhor e que ele recebe do Senhor a instrução e repassa à igreja. Quem entendeu aí, diga glória a Deus. Um corpo partido é o que está escrito no versículo 24, falando que tendo dado graças, abençoado, que no hebraico é o baraká, que nós chamamos de bênção. Abençoando, dando graças, Jesus, na última Páscoa, ele parte o quê? O pão. Partindo o pão, ele está mostrando simbolicamente o que o seu corpo ia passar, o que o seu corpo iria sofrer através do pão. Porque o pão, João 8, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é tão lindo no que ele falava, porque quando Jesus diz que ele é o pão do céu, irmão, todas as pessoas que buscam tudo nessa terra e deixam Jesus para trás, vão viver famintas. Mas todas as pessoas que ainda buscam a Jesus como seu Salvador, ainda que não tenham tanto, não padecerão necessidades. Recebe isso aí que eu estou profetizando. Para crente que ainda ama Jesus, que busca Deus, que leva a sério a chamada que Ele te deu. Pão é alimento. Jesus, outra vez ele vai dizer, olha, nem só do pão físico, do pão comestível viverá o homem, mas de toda o quê? Palavra que sai da boca de Deus. Quem é a palavra que sai da boca de Deus, senão o próprio Jesus? Toda vez que você fala com Jesus, toda vez que você medita nos ensinamentos de Jesus, você está se alimentando deste pão. Então, no mundo espiritual, você é considerado uma pessoa forte. Diga assim: eu sou uma pessoa forte quando tenho vida com Jesus. Aleluia. Isto é igreja, irmão. Igreja é muito mais do que um entretenimento de pessoas. Igreja é uma instituição formada pelo próprio Jesus, que na cruz, na sua morte, faz ela ser gerada pela água que sai do teu corpo, lavada, e pelo seu sangue remidor, e cria um povo que vive para honrá-lo e colocá-lo acima de todas as coisas em sua vida. Isso é ser igreja. Isso é entender a ceia. Então, primeira coisa, nós estamos lembrando, porque o texto vai dizer, olha só, versículo 24, e tendo dado graças, acompanhe na sua Bíblia aí, porque crente que é crente traz Bíblia para a igreja. Acompanhe o texto comigo. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o que? O meu corpo.
Isso é um figurativo. Que é partido por vós fazer isso em memória de quem? Em memória de quem? Uma pessoa que não se lembra das coisas, ele é chamado de uma pessoa sem memória ou desmemoriada. O versículo está dizendo que o fato de nós pegarmos este pão partido é justamente para você lembrar de um Jesus que teve o seu corpo partido e cortado na cruz. Esse é o primeiro ponto. Pastor, então eu como cristão devo entender que o partir do pão é algo que eu não posso esquecer? É. A partir de hoje, você não pode esquecer do partir do pão. Toda vez que você vê um pão, ou vir para um culto de ceia, e ver o pão da ceia, por favor, lembre de alguém que se machucou muito, para ajudar você, para te dar uma oportunidade, para mudar a situação que você está vivendo. Toda vez que você vê o pão partido, lembre de alguém que sofreu muito, para amenizar o seu sofrimento. Alguém que chorou, para que você tivesse momentos de alegria verdadeira. Não a falsa alegria da droga, do vício, a verdadeira alegria, que mesmo em maior dificuldade você começa a gargalhar e rir, e nem você sabe por quê. Alegria que faz você esquecer as dores que você está passando, as rejeições, os machucados, a crise social, a herança negativa que você recebeu dos seus pais, de miséria, de falta de condições financeiras. Da onde vem isso, senão de alguém que se cortou, permitiu-se ser mutilado, partido pela sua igreja. Eu tenho um problema, não é um probleminha, porque quem tem Cristo releva tudo. Eu tenho um probleminha com os falsos irmãos, mas não sou só eu, é todo crente fiel. Os falsos irmãos, eles são um probleminha, mas eles são necessários no nosso meio. Porque se a gente agradasse essa maioria, que muitas vezes é o público que nos ouve, eu falo daqueles que realmente não têm amor por Jesus, não têm compromisso com Deus, são só frequentadores de igreja. Irmão, a nossa vida estava bem melhor, menos inimigo, mais presente, mas a nossa mensagem não agrada o público que vem nos ouvir. Porque toda vez que o Espírito Santo tomar a boca de alguém, ele vai denunciar a falsa adoração. Estar sentado aqui não significa que você é um adorador, que você é uma ovelha, que você é uma nova criatura, que você realmente vive o Evangelho. Estar sentado aqui não define nada. Mas quando você percebe que é um cristão que guarda na sua memória o motivo de você estar vivo, porque ser um cristão e não entender que o motivo de você estar vivo é Jesus, irmãos, não é ser cristão. Tem gente que acha que está vivo porque tem saúde, porque tem uma casa para morar, porque tem dinheiro, porque é abençoado, porque nasceu para viver. Tem gente que pensa tantas coisas, e problema é delas, mas no que se trata de crente, de igreja,
de pessoa que aceitou Jesus, desceu as águas, tudo que você tem, o motivo é um corpo que sofreu até morrer por você. Eu estou no primeiro ponto da ceia. Fazer isso em memória de um corpo partido. Jesus, quando parte o pão, Ele está mostrando, é o meu corpo partido, que se torna um sacrifício, porque quando os discípulos estavam naquela reunião, e a reunião era da Páscoa, até antes de Jesus era Páscoa, se comia, o que se comia? Cordeiro, gente. Se comia um cordeiro na Páscoa, macho, sem defeito, desde Êxodo 12. Quando o povo saiu da escravidão do Egito, se comia Páscoa. Mas no dia que Jesus estava presente, naquele momento, depois dos seus 3 anos de ministério, não tinha cordeiro. Porque na Páscoa tinha sacerdote e tinha o sacrifício. Aquele que dirigia a refeição, o banquete e o animal morto para ser a refeição e ser a lembrança de uma libertação, de uma escravidão. Mas naquele dia, se alguém perguntou, temos um sacerdote, o mestre, mas cadê o cordeiro para ser sacrificado para a gente comer? Jesus, parafraseando, disse: eu sou o sacerdote e eu sou a comida. Eu sou o sacerdote, eu sou o sacrifício. Ele vai se tornar os dois. E aí, a mesa está limpa, porque é uma mesa de adorador, mesa de salvo, dá glória a Deus. Eu vou ter que pregar certo, né, irmão? Sei que você nunca pensou nisso, mas eu tenho que pregar certo. Ceia é mesa de salvo. Ceia é mesa de quem ama Jesus. Pergunte por quê? Porque naquele dia a única pessoa que não amava de verdade, qual o nome dele? Não participou da ceia. Eu acho que tem gente que pensa que ele comeu da ceia. Teve gente que murmurou sexta-feira aqui: nossa, a bispa não precisava disso, de envergonhar. É a geração dos falsos irmãos. Jesus não envergonha. Jesus não envergonha. Todo mundo lá, verdadeiro e falso no meio. Jesus, ei gente, atenção, tem um aqui que é pilantra, traidor. Falou para todo mundo ouvir. Você que diz que Jesus não repreende, não envergonha, nem terminei. Aí o povo é curioso, vai falar: então Jesus, quem é o traidor, o pilantra? Bem na hora, Judas estava colocando a mão no prato. Já aqui, ó, tá botando a mão no prato, essa. Jesus apontou o falso irmão. Jesus não aponta, não? Tem que ensinar, bispo. Eu quero pregar, mas quando é necessário ensinar, deixa eu pregar e ensina. Outro dia a gente prega, mas tem que ensinar. Para ter qualidade de culto, irmão. Parar as briguinhas, as murmurações. Tem gente murmurando porque não conhece. Se Deus não aponta, se Deus não envergonha, isso aqui é o quê? E andava com ele. Administrava o ministério dele. Publicamente. Está escrito, ficou para todas as gerações lerem.
Um de vós há de me trair, então quem é, está botando a mão no prato aqui, ó. E ele diz, ó, sai logo e faz o que você tem que fazer. Às vezes para o traidor, você tem que dar um incentivo. Irmão, para de ser capa, de falar pelas ocultas. Se revela logo, faz o que você quer fazer. Porque Deus chama homem para servir. Homem de Deus não é covarde, não tem medo de afronta e nem de inimigo. Quer matar? Quer caluniar? Vai lá e faz. Porque Jesus não dependia de ação de homens. A história de Jesus estava escrita pelo dedo de Deus. Jesus só padeceu, sofreu porque foi a vontade do Pai. Ainda que muita gente quer a destruição da igreja, a vergonha da igreja, nada vai acontecer se não for o querer de Deus. Então você que é salvo, você que realmente vive o evangelho, você que ainda é pastoreado, porque tem gente que vem para cá não ouve nada. Se o pessoal ouvisse, irmão, se o pessoal realmente ouvisse, as coisas estariam bem melhores. Nós já teríamos praticamente enchido o céu de salvos com o nosso testemunho e nossas pregações, mas as pessoas não ouvem. É preocupante ver pessoas que vêm no culto, não ouvem a palavra, mas engolem tudo que acontece e aparece na internet. Tudo. Decora música banal. Guarda pregação errada. Mas o evangelho não entra. E o que vai caracterizar alguém que pertence a uma mesa de salvos? Quem tem memória para lembrar do verdadeiro motivo de sermos cristãos. Jesus. Uma igreja verdadeira se lembra de Jesus. Uma igreja verdadeira confessa Jesus. Uma igreja verdadeira tem saudade de intimidade com Jesus. Fazer isso em memória. Lembrar. Como é que nós vamos fazer o reino de Deus crescer, esquecendo de quem somos, do porquê estamos aqui? Que propósito haverá numa igreja que não sabe quem é, que sofre de crise de identidade, não sabe a quem pertence, fala mais do diabo, fala mais do demônio, do inferno, do que das grandezas do poder de Deus. Eu repreendo esse espírito em nome de Jesus. A igreja verdadeira é caracterizada por uma ousadia, pela experiência com Deus, que foi na cruz e deu a vida por Ele, e Ele tem tanto poder e autoridade no que fala, no que faz. Por quê? Porque a certeza não se esquece. A certeza que Ele tem, o mundo não tira. Não é uma modinha que passa, que hoje eu estou fogo, amanhã vai embora. Não, irmão, moda passa. Olha, na minha época era uma moda quando entrei na igreja. Todo mundo, para ser da moda, tinha que ser daquele jeito. Vestir daquele jeito. Irmão, não passou nem 10 anos, já mudou a vestimenta. Quando eu me converti, era um tipo de música que caracterizava você como crente. Nem 10 anos se passaram, já são outras músicas. As coisas passam. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. E é nela que você deve estar firmado, porque eu sei que Deus vai levantar uma geração que ainda tem compromisso com Deus e com a palavra, e vai fazer a diferença. Eu vejo isso. Eu vejo jovens
que vão alegrar muitos de nós que já estamos aí na caminhada. Pessoas que não vão negar o nome do Cordeiro. Pessoas que não vão se vender para esse mundo barato, para essa religião de camaradagem, de troca de interesses. Deus ainda vai levantar profetas. Pessoas que não se calam com o erro. Porque a galera que banaliza as coisas é a galera, irmão, que não está nem aí. É só os turistas que vêm só para a igreja para dizer. Porque a geração que ainda vive Deus, dentro e fora da igreja, dentro e fora, Deus ainda reveste de poder e autoridade. Deus ainda tem compromisso. Se um dia pegar no microfone desse, a glória vai descer, Deus vai usar, porque Deus não está preocupado com o nome, com o tamanho, se é conhecido, se é anônimo, se tem 10 anos, se tem 10 meses. Deus está preocupado com alguém que não esquece quem Jesus é. Eu sinto a graça e a glória de Deus aqui. Deus ainda vai usar a gente com unção. E é palavra. Não é conversa de homens não, é na palavra. Porque na era da alma, das emoções, que tudo tem que estar bem, tem que ter piada no púlpito para a igreja ficar boa, bajulação, massagem de ego, nessa era almática, que é a era da fraqueza, porque essa juventude está fraca. Porque o que fortalece o homem não é alma, é espírito. Alma quer amizade, alma quer conversar, alma quer pecado, alma quer ter emoção. Não dependa de emoção, meu filho, para servir a Deus. Eu fui da igreja, não senti aquela emoção. Aonde está escrito que emoções é prova cabal da presença de Deus na vida de alguém? Irmão, nós gentios pulamos, dançamos, entramos no poder. Isso não é errado, é a nossa cultura. Mas Jesus nunca sapateou no poder, e Ele é o Filho de Deus. Isso é cultura, é expressão. A palavra de Deus vai dizer que João Batista crescia e se robustecia em espírito. Não era na carne, não era no celular trabalhando o dia inteiro, batendo papo à toa, era no espírito, separado, na leitura e oração. Nunca quem não se separa lá fora vai fazer fogo descer aqui dentro. Nunca. Não é a tonalidade do pregador, não é o temperamento do pregador, é a vida com Deus que faz a diferença. Não importa se é brisa, não importa se é furacão. O que importa é a brisa ou o furacão é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro ou é falso? Memória. Todos os dias você lembrar que alguém apanhou muito, para você não fazer o que quer lá fora. Igreja de verdade conhece isso. Está lá fora, o mundo está lá, o pecado, a tentação. Quando ele está pertinho que a inclinação vem, ele não dá. Não dá para pecar, não dá para ter parte com isso,
Porque eu não consigo esquecer que alguém sofreu na cruz para que eu não andasse nesse caminho. É muito mais que no pecar, para Deus não revelar para o pastor. É muito mais que eu não vou dar lugar para o diabo, porque senão eu vou para o inferno. É muito mais, irmão. É questão de saber e guardar no coração o motivo dessa nova vida que você leva. Ou você está sendo crente por moda? Porque o pessoal agora vai para a igreja, eu também vou. Porque minha amiga foi, eu também vou estar lá. Quando vier o primeiro vento, você vai junto. Mas se você tem uma base, se você diz, eu estou numa igreja, seja PMA ou outra, porque eu conheci, eu ouvi que alguém sofreu por mim, para que eu não andasse nessa vida antiga, e isso está guardado no meu coração, e isso vai te sustentar todos os dias. Emoções não vão tirar você do foco. Se sofrimento vier, você continua na mesa dos salvos. Aí o emprego chegou. Porque assim, tem gente que desvia por causa de luta, mas tem gente que desvia por causa da bênção. Então tem que pregar para os dois. Para os dois fracos de doutrina, e ensinar a eles que se eles lembrarem, não esquecerem do porquê são cristãos, aconteça o que acontecer, ele não vai largar Jesus. Crente fiel, quando vem a dor, o sofrimento, ele não murmura não. Ele aguenta porque sabe que Jesus está junto com ele, e a vontade dele é continuar junto. Eu estava lendo um livro de um grande pregador, evangelista mundial, na época da Primeira Guerra Mundial. Ele estava nos seus últimos dias de vida, velhinho, sempre ativo, pregando. De repente ficou uma semana de cama. O pessoal estranhou, porque ele mesmo, de idade, ele não parava, ganhando multidões para Cristo. Ele preparou um discípulo, deixou ele pronto, e na cama, quando a empregada foi levar o café da manhã, viu ele sentado na cama, falando com os amigos. Se espante, todos esses amigos, embora cristãos, não eram vivos, tinham partido para o Senhor. Ela ficou preocupada, e ela receou de entrar no quarto e falou, o que está acontecendo? Esses nomes que ele está citando já não está entre nós, já morreram. Ela falou assim, eu vou ligar para o discípulo dele e falar para ele vir aqui correndo, porque alguma coisa está estranha. Ele começou a rir, e diz o testemunho que ele, começando a rir, doente, ele falou assim, espera aí, eu também estou indo aí em vocês. Quando ele falou isso, ele caiu para trás. E naquele dia ele partiu para o Senhor, vendo o céu antes de morrer. São histórias reais que uma geração cética, que tem tempo para tudo, menos para fortalecer o espírito, vai achar que é loucura. Mas meu filhinho, você que está arrumadinho, bonitinho hoje, tem dinheiro para servir Jesus, pode servir a Jesus morando numa casa e ainda reclama, pode servir Jesus reclamando que a prestação do carro está alta, mas tem o carro. Foram essas pessoas espirituais que foram a semente para que você viesse hoje. Então não zomba de jeito espiritual, não zombe de profeta, não são, não zombe do falso mover do Pentecoste, esse falso pentecostalismo fingido de pulo e grito que não gera nada. Isso aí é coisa do diabo. Não zombe do verdadeiro Pentecoste. Que antes você quiser ser o doutorzinho, deixa eu analisar. Nós só estamos aqui porque as pessoas que nos ganharam não analisavam, elas criam.
Elas criam em Jesus, tinham certeza, sabiam que Jesus era real. Esse é o primeiro ponto, lembrar de um corpo que sofreu. Participar da mesa sem saber o que você está fazendo é desrespeito. Você já foi numa festa, irmão, de penetra? Quem já foi em festa aqui de penetra, sei lá, antes de ser crente? Ninguém, eu já fui. Você não sabe nem o nome do aniversariante. Vai no casamento, sabe nem quem está casando. Mas está comendo e bebendo. Assim tem crente penetra. Participando da mesa do Senhor, não sabe nem o que significa. Mas hoje Deus está te dando a chance de você ser convidado. Saber por que eu vou comer. Saber por que eu vou beber. Já vim para cá, eu estou indo para uma festa. E eu sei quem é o dono da festa, não sou eu. Não é homens. Não é o bispo, não é a bispa. É o meu Senhor Jesus. E o motivo da festa, em primeiro lugar, é que Ele sofreu para que eu tivesse vida. Segundo ponto. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento. Ser cristão, irmão, é ser novo. A Bíblia vai dizer que eis que as coisas velhas se passaram e tudo. Ei, é nova vida, igreja, é nova atitude, são novos hábitos, novos pensamentos. É um paradoxo você dizer ser cristão, mas continua pensando igual antigamente, agindo como antigamente. Tem um varão que balançou a cabeça, mas eu fico pensando assim: meu Deus, que homem murrinha tem nessa igreja, irmão. Deixa eu falar para vocês aqui, as coisas se fizeram novas, irmão. Tira o escorpião do bolso. Dê, sirva, entregue. Novo Testamento. Aí o texto, não esse, mas a Bíblia vai dizer que quem roubava não roube mais, quem caluniava não calunie mais, quem fofocava não fofoque mais. Esse é o motivo da mesa, irmão. Eu vou ter que continuar o texto aqui. Este cálice é o novo testamento e no meu sangue, diga sangue. Olha, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de quem? Como é que eu vou participar de uma ceia se eu nem lembro de Jesus o dia inteiro? Para eu lembrar de Jesus, tem que dar uma sexta, um domingo. Eu falei: eita, hoje tem culto. Jesus não pode ser esquecido. Eu estava orando hoje num propósito, comecei a agradecer. Deus, obrigado pela saúde, obrigado pelas bênçãos, pelo vestir, pelos recursos, pelo ministério, nada tem me faltado. Aí eu falei: Deus, quer saber? Vou resumir. Obrigado por Jesus. Porque tudo que eu tenho vem de quem? É por causa de quem? Então eu resumi: obrigado por Jesus. Você lembrar que o que você é, o que você tem, irmão, é mérito não seu, dele. A igreja ainda glorifica e honra esse Deus. Eu pergunto à igreja ainda, que honrar, irmão, é muito mais do que dizer eu te honro. Glorificar é muito mais dizer eu dou glória a Deus no culto. Glorificar e honrar é reconhecer isso na prática. Na prática. Nas mínimas coisas. Deus colocou tanta lei para o povo dele: não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. 613 artigos, sendo 10 deles morais, que é o decálogo, e o restante cerimonial, na cultura, na comida, no vestir, no falar, no cumprimentar. Aí o povo fala: para que tanto não pode em pequena coisa? Porque eu não posso comer um fruto do mar, porque a Bíblia diz que é impuro. Aí lá no Novo Testamento Deus fala para Pedro: Pedro, você está vendo esse lençol cheio de comida? Não chame de impuro o que eu fiz, porque o que eu faço é puro. Aí imagina o Pedro dizendo: não, mas lá na lei diz que o alimento é impuro. Agora o Senhor diz que tudo é puro.
O que o Senhor quer dizer? E o Deus vai dizer assim: eu quero dizer para você que o problema não é a roupa, não é a comida. Eu coloquei o não para ver se vocês vão me obedecer. A questão não são as coisas, é Deus querer ver a nossa obediência. Às vezes, você pode beber essa água, mas o pastor fala: não beba, não pode. Não tem vento, não tem nada, mas o pastor fala só para ver. Se você vai obedecer, se você vai desobedecer, se você vai reclamar, vai murmurar, vai ficar com o coração cheio de raiva, porque as pessoas estão se esquecendo de Jesus, estão ficando com os corações imundos. Pessoas frequentadoras de igreja, não me refiro à noiva do Cordeiro, tá? Vocês estão de fora, vocês são a esposa, ataviada, né? São aqueles que estão preparados, que não vão se preparar, já estão preparados, já vive esperando o arrebatamento. Se chegar, Deus, já estou pronto. Mas os frequentadores, irmãos, que povo do coração imundo, não guarda Jesus na memória, aí se enche de sujeira, é maldade, é um dodói. Eu fico: Deus, como é que eu vou levantar o obreiro? Obreiro, vocês têm que ter firmeza aqui. Quando o pastor falar cherry flow, é cherry flow. Deus não levanta dodói. Aí você fica até assim: como é que eu vou repreender? Que é de vidro. E aqueles fininhos daqueles copos que você compra aqui, você põe na pia e racha. Vaso tem que ser de barro, meu irmão, resistente, passado pelo fogo da olaria. Se tu não aguenta dura, meu irmão, Deus vai te tirar da frente dessa obra, e já está tirando. Deus está me usando aqui como profeta, já está tirando, porque Deus está cansado dele usar a autoridade para te repreender. Você vai dar lugar lá na tua casa. Monte não é lugar de desabafar murmuração de rebelde, não, meu filho. Monte é lugar de você se arrepender e pedir para Deus te libertar, para você aprender a obedecer, rapaz. Alabraçal e candarabacéria. Está errado isso aí, irmãos. Os princípios têm que ser os princípios da palavra. Porque a igreja verdadeira, ela tem memória. Quando ela quer voltar a ser um novo homem, eu vou falar: irmão, você acha que eu estou fora disso aí? Olhando está fora? Está não, meu irmão. E a gente que tem que buscar para a gente, para vocês, são os mais que tem que se esforçar mesmo. Esses dias, o inimigo usou um infeliz, que só tem nome de autoridade de igreja. Não é igreja não, é dos falsos, para se levantar. Irmão, deu uma raiva. A gente pensa aí que homem, irmão, homem tem que ser homem. Falar pelas redes sociais e por trás, isso é coisa de mulherzinha. Mulherzinha da vida, não as mulheres de verdade. Homem, se você não concorda com o negócio, você vai na cara e fala. E antigamente o negócio era diferente. Quando eu não tinha Jesus, quando o neguinho estava falando asneira, a gente ia lá tirar satisfação. Quando o neguinho fazia o que não era para fazer, a gente mostrava como é que era. E eu fiquei com uma raiva, irmão. Falei assim: eu vou encontrar esse cara de frente. Falei: não, mas quase 15 anos, os outros falam, calunia, quer destruir minha família, denigre a minha esposa, denigre a minha família. Falei: não, vou ter que encontrar um cara desse e entrar aqui e resolver como homem mesmo. Irmão, deu uma vontade de virar o velho homem. Tem gente rindo ali. Porque sentir vontade não é pecado. Pecado é você consumar.
Igual uma pessoa veio falar para mim no início do ministério chorando, eu não vou para o céu. Eu falei, o que foi, irmão? O que tu fez? Tu não vai para o céu? Eu vi tanto pecado assim, difícil que Deus perdoa, e tu não vai para o céu. O que tu fez? Blasfemou contra o Espírito Santo. Eu pensei em matar fulano. Eu falei, meu, mas peraí, uai. Você matou? Não, só pensei. Falei, irmão, você só pensou. Eu pensei, então eu já estou no inferno há muito tempo. Mas não falei. Aí eu falei assim para ele, irmão, pensar é normal. Ele, não, crente não pode pensar em matar o irmão, não sei o que. Eu falei, irmão, se você olhar em Gálatas, a palavra de Deus vai dizer que ele deixa a carne e o espírito para que tenha uma guerra. E nessa guerra você escolha que lado você quer ficar, abraçar. Então, o crente não está isento das guerras, das tentações. E eu fui explicando isso para ele, não, é normal, crente sentir vontade é normal, não é normal você ir lá e fazer. O normal é sentir e vencer. Eu falei, você vai vencer isso na oração, pede perdão que já venceu, porque está arrependido. Orou e falou, Deus tirou do meu coração aquilo ali. Eu falei, glória a Deus. E nesses dias eu vi, o que eu fiz? Falei, Deus, fui orar, já na hora, meu coração estava limpo. Falei, os momentos de emoção, de raiva, já explodi, já desabafei, abençoa, né? Tadinho, sabe lá o que está passando, né? Entregue nas tuas mãos. Então você, irmão, quando sente vontade de deixar o velho homem agir, o que vai te impedir disso? Segundo ponto da ceia, lembrança do sangue. Um sangue foi derramado. Olha, eu vou dar lugar. Vou fazer, acabou. De repente você lembra, porque você tem memória. Fazer isso em memória de mim, o quê? Não, tem um sangue que foi derramado. E o porquê desse sangue? Para um novo testamento. Uma nova aliança. Eu estou me arrepiando nisso aqui. Aí você lembra, não, o sangue fez tudo novo na minha vida. O sangue me colocou no caminho do perdão. O sangue me colocou no caminho do amor próprio, do amor ao próximo. O sangue me colocou no caminho que eu não vou ser vencido pelo vício, pela bebida, pelo pecado que desmoraliza o homem, a família. O sangue me colocou de pé. Você é um abençoado, igreja, porque quando você não peca, não vive na carne, no velho homem, você diante de Satanás está moralmente de pé. A humanidade caiu e o diabo zombava, todos são meus, todos adulteram, mentem, prostituem, são injustos. Mas depois do sangue tudo mudou, e Satanás tem que abaixar a cabeça para você pisar e dizer assim: eu não posso ter ouro, eu não posso ter prata, eu não posso ser perfeito, mas uma coisa eu sei: o sangue de Jesus me colocou de pé e me deu autoridade sobre as tuas obras de morte, Satanás. Receba! Receba! São essas coisas que se pregam numa igreja, são essas coisas que se recebem numa igreja, valores espirituais. Porque o que é uma fé é uma questão moral. Um mundo caído e uma igreja que moralmente está de pé, que moralmente pode dizer: isso não me vence mais, o pecado não me vence mais. Por quê? Porque o sangue derramado fez tudo novo.
Ai, mas o que você fez para isso acontecer? Eu não fiz nada, eu só criei e guardei no meu coração. E toda vez que o mundo, o pecado vem tentar me derrubar, eu tenho memória de que um sangue precioso foi derramado e não vale a pena envergonhar quem me amou. É por Ele, para Ele. É dele, por Ele, para Ele, todas as coisas, irmãos. Eu como por quê? Por causa de Jesus. Ah, eu estou no jejum porque é no jejum por causa de Jesus. Ah, eu visto bem, para a glória de Jesus. Ah, eu não gosto de me vestir bem, por causa de Jesus. Não interessa, tudo que você fizer, faça para a glória de Jesus. Na mesa você lembra disso, de um corpo em primeiro lugar, que sofreu de um sangue derramado, que é o Novo Testamento, que é a mesma coisa que Nova Aliança, Bispo Vânia. É tão bom, quem aqui é convertido, irmão? É tão bom seu passado não vai ser apagado. Tem gente que diz, meu passado foi apagado. Mentira, irmão. Mas só deu um problema na tua cabeça, tu bateu lá e afetou. Aonde passado é apagado, irmão? Passado tem que ser lembrado, não é para você ter desejo de voltar, é para servir de impulso para continuar para frente. Toda vez que eu lembro do meu passado, eu sinto força, porque eu vejo a diferença. Tem gente que acha ruim Jesus, não gosta de culto, não gosta de cantar. Igual eu falei, Gabriel, tu vê esses homens aí, vocês têm que cantar para Jesus aqui, é com amor. É com vontade. Jesus salvou vocês, gente cabeça baixa, gente abrindo a boca. Meu Deus, Jesus não pode ver uma coisa dessa não. Que vergonha é essa? O coral mais lindo é o da igreja, não é de cantor não, irmão, porque vem do coração. Gente que não quer nem cantar para Jesus, irmão. Reclama disso, reclama daquilo. Eu sou diferente. E eu sei que tem uma turma que é diferente aqui. Por quê? Porque quando a gente fazer isso em memória, quando a gente lembra, falando de lembrança, então entra passado. Quando você lembra a sua vida sem Jesus e com... Não tem nem o que falar. Não tem nem o que pregar. Então a turma que acha ruim o negócio de Jesus é porque não conheceu Ele ainda. Está encantado com o mundo, sabe? Com o pecado. Eu vejo uma juventude trocando Jesus por causa de sexo. Jesus é muito maior do que sexo. Gente trocando Jesus por causa de dinheiro. Se dinheiro fosse solução, milionários não estariam se suicidando agora. Então tem uma turma que tem, não dá valor, mas tem outra que dá. Aí a hora que a gente vê gente chorando, e não é lágrima de crocodilo não. Não está chorando porque o pregador está dizendo você é lindo, Ele te ama, tocaram em você, sorriram do seu sonho. Aí a pessoa, não, mas quando você vê gente chorando e você não está falando dela, você está falando dele. Você entende que quem vive aí não é mais ela, é Ele. É Ele. E é sangue aqui, eu quero discorrer isso para a igreja, a gente vai terminar dentro do horário. O mesmo texto que diz, Novo Testamento, o sangue é para um Novo Testamento, diga Novo Testamento. Diga, no sangue. Esta mesma passagem nos evangelhos vai falar de nova aliança, quem já leu? Jesus vai dizer assim, é o sangue derramado, Mateus 26, ali para a parte final vai dizer, para uma nova aliança, para a remissão dos pecados. Quem já leu isso?
quem participa da ceia tem que entender disso aqui. Que você está comemorando, além da nova aliança, a remissão dos seus pecados. A palavra remissão, ela vem do latim. E além de significar perdoar, que já era para a gente ter dado um glória, porque Ele nos perdoou, e a gente não merece mesmo. As coisas que eu vejo no nosso meio, as minhas omissões me mostram que nós não merecemos mesmo. Que se ainda fazemos muito pouco. E quando fazemos, não merecemos reconhecimento, porque somos apenas servos inúteis. Está fazendo mais do que obrigação. Então, além de perdoar, e olha só que linda essa palavra, irmão, é muito mais forte que perdoar. Readmitir. O que significa remissão? Readmitir. Eu não sei, se colocar para o termo trabalhístico, uma pessoa que tinha um cargo numa empresa, né, muito tempo de trabalho, gostava do ambiente, a família ali foi abençoada por causa disso, de repente é tirado, acontece alguma coisa, a pessoa fica triste, decepcionada, foi quase uma vida toda lá, mas de repente alguém vai lá, mexe as coisas e readmite. Essa pessoa, você trazer isso para a sua eternidade, porque Deus deu vida a Adão, foi o presente, esse ar que você respira assim, faz assim, até isso Jesus que deu. Sabe por que o mundo está dessa forma? Pergunta por quê? Porque ninguém lembra dele. Oh, aleluia. Uricai, chamau e flossau. E a igreja não pode andar no mesmo rumo, esquecer. Em memória, guarda isso na sua memória, igreja. Readmitir. E o termo latim vai dizer aqui, pôr no caminho novamente. O que o sangue fez com a gente? Deus deu vida, Deus deu um Éden, a gente perdeu. Mas o sangue de Jesus por milhares de anos a humanidade foi assolada em doenças horríveis, em vazios inimagináveis. Quanto homem tem sofrido sem esperança, vazio. Mas o sangue de Jesus, trouxe essa palavra chamada remissão, dizendo: eu coloco novamente no caminho. E você vai dar um grito de glória depois que eu disser isso aqui. O caminho, a verdade, a vida é Jesus Cristo. A igreja adora a Ele. É o segundo ponto. Lembrar do sangue que me colocou de novo no caminho da vida. Provérbios vai dizer: há caminhos que para o homem são caminhos de vida, mas sem o sangue o fim é morte. Pode sonhar, planejar, em casar, ser feliz, ganhar muito dinheiro, dar dinheiro para os pobres, o fim de todo o caminho, seja qual for, é morte. Mas quando se passa pelo sangue, Deus tira você do caminho da morte, porque Deus não criou caminho de morte, foi o homem que entrou nele. Mas o mesmo Deus que criou o caminho de vida e viu o homem se perder, vai lá no homem e através do sangue coloca de novo. Segunda chance, oportunidade.
Como se esquece de um Deus que te dá oportunidade? Que quando todo mundo diz, acabou, ele fala, não, tem uma. Se ele crê no meu sangue derramado na cruz, ele está dentro do projeto de novo. E para fechar o terceiro ponto, versículo 26, acompanhe comigo, estou fechando para a gente cear. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, essas duas coisas são feitas em memória, para ser lembradas. Toda vez que você participar e lembrar, anuncieis ou anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeira coisa, lembre do corpo que machucou-se por você. Segunda coisa, lembre do sangue que te colocou no caminho. E terceiro, anuncia, fale. A verdadeira igreja, além de não esquecer, ela fala. Ah, pastor, mas eu conheço crente que não fala da morte de Jesus até que ele venha, não é crente. Ah, mas tem gente que participa da ceia e não prega para ninguém, nem para o marido, nem para a família. Ele não é um salvo. É um penetra. Paulo vai explicar isso para a igreja de Corinto dizendo, nós também temos uma refeição de Deus, uma refeição religiosa. Assim como as outras religiões usam enganosamente, mas nós que conhecemos o Deus verdadeiro, temos uma refeição só para salvo, só para quem lembra, só para quem ama, e para quem diz, para quem puder ouvir, que Ele morreu, ressuscitou, mas há de voltar. Se não tiver alguém que pregue isso, eu vou profetizar. Deus vai levantar gente que ainda fale de um Jesus que morreu, ressuscitou e vai arrebatar quem crê. A ordem não é sentar para falar mal do irmão, não. A ordem não é ficar murmurando pelas ruas, pelos cantos da casa, não. A ordem é falar de um Jesus que morreu, ressuscitou e está vindo para salvar. A ordem é que quem lembra, pregue, porque quem não prega é porque não lembra. Essa é a resposta. Ah, não prega porque não lembra de Jesus, esqueceu quem Ele é, não tem tempo para Ele. Porque é impossível você se lembrar de Jesus e não falar dele. Do que as pessoas mais falam, irmão? Do que está na sua mente, no seu coração. A Bíblia diz, a boca fala do que vem do coração. Sabe por que o pastor é separado? Eu não sei se você nunca perguntou, que eu não tenho muito contato com quase ninguém. Mas já percebeu que eu não vivo na sua casa? Deus separa alguns íntimos por um propósito. Já percebeu que eu não vivo lá? E aí, como é que estão as coisas? Não é porque eu não te amo, não é porque eu não lembro de você, não oro. É porque eu sou pregador da palavra. E se eu ficar exposto, irmão, no nível que está a igreja, porque você vê quando você dá oportunidade o que sai aqui. Você vê o que sai aqui. Eu fiquei escandalizado. É para dar testemunho, vem testemunho. Eu nunca vi num testemunho você usar de oportunidade para abater, humilhar uma pessoa que é próxima a você. Eu nunca vi isso. Falei, Jesus está voltando. O povo está vazio, não tem nada para dar. Nada. Vai falar só besteira. É por isso que só prega 1, 2. Não é porque a gente não quer, não é porque... Cadê? Gente que lembra de Deus para ter o que falar. Paulo disse, o que eu recebi não foi da internet não, meu filho, não foi do TikTok, do Zap, não, acorda, foi do Senhor.
Se não tiver tempo com o Senhor, não tem revelação. É uma visagem. E é, infelizmente, só coisa ruim, porque é o que está no coração desse povo que esqueceu de Jesus. Veste como crente, tem língua de crente, entra na igreja de crente, mas deixou de ser crente. Falo sobre a graça de Deus, conhece-se a árvore pelo fruto. E eu, como pregador, como é que eu posso andar num povo tão vazio assim, Bispo Evânia? Que eu posso estar no meio? O que eu não vou ouvir? E aí o que mais você ouve, você fala. Eu cresci com pastores que andavam no meio do povo. Em vez de pregar a palavra, só ficava jogando indireta. Espírito de confusão na igreja, de rivalidade, vira ringue. Porque você não vai atrás, mas o infeliz do diabo vem até você. Pastora fulano disse isso da senhora. Sei que ninguém vem trazer isso para mim. Graças a Deus. Já fico de aviso. Você vir trazer fofoca, contenda, ou falar de alguém, primeira coisa, vou mandar você orar por ele, e a segunda, você se converter e trazer coisa boa para a igreja, porque o meu ouvido não é vaso sanitário. Aí a gente que é pregador, você fica no meio ouvindo conversa, você vai para o púlpito, você vai falar, vai ser tentado a falar. Tem gente aqui que está fazendo isso, né? Não foi revelação não, que andou com gente que esqueceu de Jesus. Se separa, igreja. Você que quer ser bênção, se separe. Eu falo para a igreja, sai do meio das más conversações, sai do meio dos grupinhos, não ouve. Agora você vai se virar sozinho. Que eu aviso, foge de gente facciosa. Foge de gente que está sempre semeando coisa ruim no meio do povo. Deus odeia isso, irmão. Provérbios 6 diz: 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª abomina. O que é o que semeia discórdia entre irmãos? Quem anda com Jesus não tem tempo, irmão, para semear essas coisas. Está semeando o eu aquilo, faltou falar que era Deus aqui. Tudo sou eu que faço isso, eu que pago aquilo, eu que sei o que, faltou dizer eu sou mulher, eu tenho vagina, eu tenho um pênis, eu tenho tudo. Deus está mandando eu falar isso aqui para vocês se converterem, entender que isso aqui é lugar de gente espiritual, de gente que nasceu de novo, não envergonha a cruz. Chega de escândalo, tem uma maioria lá fora que não quer entrar aqui, por causa que olha para a gente e diz: isso aí, Deus é isso, o céu é isso, então eu quero é Satanás e o inferno mesmo. Essa falta de amor, essa cambada de sugador, interesseiro, fingido, montado nas costas de um covarde, não vai para a batalha, eu prefiro morrer lá no tráfico, meus irmãos. Isso é o futuro de uma igreja que esquece de Jesus. Quer ser moderno, quer ter 2 faculdades, quer ser poliglota, quer ser o que for, pode ser, desde que você não esqueça de Jesus. Eu fecho aqui as 3 coisas, vamos lembrar do corpo, do sangue e falar. Porque se você lembrar disso aí, você vai falar. Se você lembrar disso, você vai ganhar almas. Porque Deus chamou a igreja, irmão, para disputar quem tem mais coisa, não. Deus chamou a igreja para pregar para o pecador e ganhar alma. Acabou! Acabou! Irmão, resumido, qual o propósito da igreja? Ganhar alma! A igreja não quer mais ganhar alma, e o pastor briga, e vai ter até curso aqui, você fala, por quê? Porque é uma igreja que esqueceu de Jesus, irmão. A igreja é o clube que eles se frequentam para verem os rostos,
bater e botar o papo em dia. Não é mais a extensão de algo que é vivido fora. Porque, irmão, o culto não começa aqui, o culto começa em casa. Servir a Deus, meu professor dizia isso, falava bem assim, preste atenção, irmão. A igreja é a extensão da casa, não vice-versa. Não o contrário. Tem gente que espera chegar no culto para começar a buscar, ouvir a palavra, orar, cantar, espera chegar numa igreja, num templo. E se Jesus voltar no dia que não tem culto? O culto começa todo dia quando você acorda. Lembra da carne, lembra do sangue, para fechar, tem que anunciar. A igreja verdadeira vai ser reconhecida por isso. Quando abre a boca, não fala merda. Tem sabedoria e ganha alma. E pode ser na taca, porque eu aceitei Jesus foi na taca. Você acha que o pessoal, tu é lindinho, Jesus te ama demais, vem pra cá. Não, eu falei assim, tu não me aceitar, eu vou te matar. Eu falei, tá, poxa. Essa mulher é afogada com os panfletos na mão. Mas eu reconheci a autoridade, falei, gostei. Que eu estou cheio de bajulador aqui, que está vendo que eu vou morrer a qualquer momento. E ninguém fala a verdade para mim. Só põe mais fogo. Agora chegou essa mulher, não sei de onde, disse para mim que eu ia morrer. E que eu preciso de me arrepender. Pois eu falei, então, quero ouvir a mensagem dessa mulher. Quem é verdadeiro gosta de verdade. Quem não gosta fica se balançando. Nosso compromisso não é com o homem não, meu filho. Vamos mudar, é com ele. E se é com ele, as regras são dele. Quem quiser vir, que venha. Quem não quiser, que vá. Mas a igreja vai avançar, ganhando almas, pregando o evangelho, glorificando o nome daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Vivo está à destra de Deus Pai e virá para encontrar com a igreja nos ares. Quem acredita nesse Jesus poderoso, irmão, dá o maior grito de glória e levanta dessa cadeira para adorar. Aleluia! Negócio é assim, irmão, é ou não é, ou tem ou não tem. Tem que ganhar o mundo perdido para Jesus. Chega de fake. O Ramassai. Você que vai participar dessa mesa, saiba disso. Lembre disso, nunca esqueça disso. A cruz. Corpo ferido e sangue derramado, muita dor, para nós estarmos aqui. Hoje é o dia de você dizer, eu vou ser uma classe de crente melhor. Crente é isso mesmo, irmão, é morte, é renúncia do eu. Tu achou que tu vinha para a igreja dizer eu sou crente e ficar vivendo só para você aí? Cheio do eu, cheio do ego, cheio da soberba. O que é que Deus faz com soberba, igreja? Você acha que isso aí é ser crente? É matar o seu eu todo dia mesmo, irmão. Acabou. Paulo diz, eu não vivo mais, irmão. Cristo vive em mim. Será que você tem entendido isso para viver isso? Falar, meu Deus, a minha vida ficou tão envolvida com Cristo que eu quase não consigo fazer nada para mim, tudo é para Deus. Você dizer realmente, Cristo vive em mim. E nós vamos participar, não é como penetra não. Sem saber quem é o dono da festa, o que está acontecendo, não. Eu fui convidado. O sangue foi derramado por mim. Uma nova vida, não mais eu, não mais o mundo. A única vida que não tem condenação. Tem gente que sofre aqui, está sofrendo. Eu vou te dar uma resposta para você sair feliz. Se você achou que a palavra foi dura. Sabe qual é o segredo para uma vida feliz?
sai da carne e viva no Espírito. A Bíblia diz que a única vida que não há condenação, irmão. Sabe o que é não haver condenação? É a vida no Espírito. Então você vai ter que jejuar sim. Vai ter que ficar trancado ou no mato, lendo Bíblia, chorando, cantando para Deus 1, 2, 6 horas, sim. Por quê? Porque se você não aprender a deixar o Espírito, a obra do Espírito dominar a sua vida, você vai viver em condenação. É porta fechada, é sofrimento sem recompensa, é opressão maligna, é o diabo montando na família, no ministério, é bagunça, é porta travada, é mesmo, maldição. Você acha que eu fico feliz em pregar para gente que diz que é crente? Eu vejo Deus fala, está debaixo de maldição isso aí, porque não cede para mim, não abaixa, não se humilha. Meu irmão, minha irmã, se humilhe, aceite a vontade de Deus. É melhor aceitar agora e ser salvo do que naquele dia você vai ter que aceitar que Ele é Deus, que Ele manda, dobrar o joelho, confessar que Ele é Senhor, para Ele dizer agora vai para o inferno. Então é melhor se render agora. Ei, teu esposo, ele espera um testemunho melhor de você. Você não ganhou ele para Jesus? Olha o Deus que você está mostrando para ele. Você está se mostrando um penetra aí. Seu filho está esperando algo de você. A pessoa que você tanto ora, a causa que você tanto espera, é um posicionamento seu. Aqueles que vão ceiar, eu queria que quando estivesse passando o nosso banquete, irmão, você levantasse a mão para identificar que é você. Eu queria que os obreiros viessem aqui. Pode ir louvando o Senhor. Hoje tem ministração, porque a ministração foi a própria ceia. Este é o meu respirar. Não esquece de Jesus não, gente. Pode passar. Está consagrado, abençoado. Este é o meu respirar. Não vamos só frequentar a igreja não, vamos lembrar de Jesus também, né, bispo? É bom, né? Santo Espírito. Hoje eu tirei um tempinho para falar com ele, muito bom. Vivendo em mim. Hoje eu tirei um tempinho para lembrar o quão ele é importante para mim. Eu profetizo uma classe de igreja melhor. Melhor até do que a nossa geração. Jesus, tu és meu. Não é impossível não. A minha geração teve os desafios dela. E eu estou tendo, eu sou uma pessoa intermediária. Eu vivi a passada e estou vivendo essa. Eu também estou tendo os desafios que você tem. Mas estamos firmes no mesmo fundamento. Oração, separação, humilhação. Estamos nos limpando no sangue cordeiro todo dia. E não desistimos nunca. Não é porque somos brasileiros não, porque somos igreja. Se caiu ontem, irmão, amanhã já está de pé. Mas nós temos uma missão. Tem alma morrendo agora. Talvez poderia ser uma alma que você poderia ter salvo. Perdida estou sem ti. Ore para Deus tirar da tua cabeça o mundo, igreja. Ore para Deus tirar o mundo da tua cabeça. Este é o meu respirar. Deixa um espaço para o evangelho entrar aí. Este é o meu respirar. Essa igreja vai voltar a se preocupar com missões, Teu santo com vidas, porque a cura que te espera, a graça que vai te envolver vai ser tão grande. A convicção do perdão recebido na cruz vai ser tão poderosa que você vai emanar isso. Que aonde você passar, você vai expelir essa verdade. Só o curado pode ministrar cura. Só o salvo pode falar de salvação. Então tem que ser a gente mesmo, igreja.
Você que é igreja verdadeira, adore o Senhor nesse momento. Diga assim: eu nunca vou me esquecer da cruz e do seu sangue. Diga isso, pode dizer isso. Diga: eu nunca vou me esquecer da cruz do seu sangue. Diga: para que eu anuncie esse amor. Deus que repreende é o Deus que amou, meu irmão. Ele nos repreende porque Ele foi o único que se importou com você, que se importou comigo. Volta a colocar no seu caderno, na sua agenda eletrônica, o nome daquelas pessoas que você parou de visitar, que você parou de pregar. E volte a trabalhar para que elas, aceitando a Jesus, descendo nas águas, venham participar dessa festa. Isso é festa de quem é salvo, irmão. Eu sou feliz por estar aqui, eu estou feliz por participar de uma ceia que eu posso dizer valeu a pena. Tudo que Jesus passou valeu a pena. Eu estou aqui. Gratidão está muito relacionada com lembrança. Toda pessoa grata, ela lembra das pessoas que a ajudaram. E uma igreja grata não pode se esquecer de Jesus, porque foi Ele que mais nos ajudou. Você pode falar com Ele. Você pode pedir perdão. Ele te colocou num caminho de arrependimento. Onde você se arrepende, Ele te restaura. Onde você pede perdão, Ele te perdoa. Onde você deseja ser levantado, Ele te levanta. A maior obra não é aqui não, gente, é lá fora. Com certeza nós conhecemos alguém que está no hospital, alguém que está num presídio, alguém que está nas drogas, alguém que está sem Jesus. Lá fora. Obrigado, Jesus. Se quiser pode trocar o cálice. Aleluia, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, irmãos. Ele nos ama, Ele não vai deixar a gente andar no caminho errado. Obrigado, Jesus, por cada puxão de orelha, por cada repreensão. Precisamos ser melhores. Capacita-nos, Espírito Santo. Quem tem Jesus tem vida, receba vida. Eu profetizo que depois dessa reunião, aonde você for, você vai falar de vida, vai falar de salvação. Deus tem coisas boas para cada um de nós aqui. Mas precisamos andar no Evangelho. Nova vida, aleluia. Nova aliança. Novos pensamentos, novas atitudes, novo falar. Aleluia. Receba aí. Este é o meu respirar. Nós recebemos a Tua palavra, Jesus. Este é o Nos meu transforma, nos muda. respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este Aleluia, é o Jesus. meu pão.
Quem lembra dele, fala dele. Jesus, tu és meu pão, tua vontade. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Seja o centro, Jesus, da nossa adoração. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. Você que está se levantando nesse momento, grande é a presença de Deus aqui. Você que está terminando a sua oração. Jesus, tu és meu É uma refeição, nós estamos nos alimentando de Jesus essa noite, verdade. tua vontade. O céu é real, nós vamos para lá. Feita Então seja alimentado com verdade. em mim. Deus corrige e açoita todo aquele que Ele tem por filho. Perdido estou sem ti. Quem, Senhor, eu queria que você de pé, para a gente terminar adorando o Senhor, cante conosco. Diga isso porque Ele vai ouvir, Ele está ouvindo as nossas orações desse lugar. E Ele há de fazer uma grande obra. Erga as suas mãos para o céu, vamos adorá-lo. Perdido estou sem ti. Diga isso a Ele. Aleluia. Eu nada Sou sem ti. perdido estou sem ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Só quem crê que Jesus fala neste lugar, você vai aplaudir Ele. Mas é de coração. Porque onde há verdade, irmão, há restauração. Pode ter certeza. Te verei melhor do que hoje. Te verei melhor do que hoje, igreja. Você que me ouviu.